Olá a todos e todas. Meu nome é Benício Abel da Silva Andrade Leão. Sou geógrafo de formação, licenciando em Geografia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Faço pós-graduação em Gestão de Agroindústrias e Agricultura Familiar pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Campus Setens, em Feira de Santana. Sou colaborador do Movimento de Organização Comunitária MOC. E hoje eu vou apresentar uma pesquisa que foi realizada a partir de uma atividade avaliativa no curso de Geografia, na disciplina de Pedologia, que trata sobre um tema crítico no Brasil, o uso do solo e a vulnerabilidade à desertificação no semiárido. Essa pesquisa ela se adentra no eixo temático Indicadores de Avaliação da Sustentabilidade, e ela tem como título Uso do Solo e Vulnerabilidade à Desertificação no Semiárido, Evidências em Jeremoabo, Bahia. Especificamente porque Jeremoabo é um município do interior da Bahia que exemplifica de forma contundente os desafios que enfrentamos quando combinamos fragilidade ambiental com pressões socioeconômicas. Bom, para entender a vulnerabilidade de Jeremoabo, precisamos primeiro compreender o contexto do semiárido brasileiro. É um espaço de contrastes, possui uma singularidade ecológica única, que é o bioma caatinga, mas também enfrentam pressões históricas derivadas de modelos produtivos insustentáveis. Assim, o município de Jeremoabo ele é localizado integralmente no bioma caatinga e no semiárido, né? E o município enfrenta pressões bastante específicas, como as chuvas irregulares, as altas taxas de evaporação e principalmente solos frágeis. Esses fatores naturais, combinados com a base econômica local, que é a agropecuária extensiva com criação de bovinos e caprinos, fora também as políticas públicas inadequadas, criam um cenário de vulnerabilidade socioambiental elevada. Dessa forma, como questão de pesquisa, eu trago que como as mudanças no uso e ocupação do solo em Jeremoabo entre 1991 e 2019 contribuíram para intensificar a vulnerabilidade ambiental e os riscos de desertificação. Nesse contexto, como objetivo geral, foi analisar as transformações no uso e cobertura do solo a partir de uma perspectiva socioambiental relacionada à dinâmica de uso das terras, às limitações geoambientais e às pressões socioeconômicas locais, com foco na vulnerabilidade à desertificação. Para abordar essa questão, precisamos de uma compreensão clara do que é desertificação. Na pesquisa foi feita essa revisão bibliográfica com uma fundamentação teórica para mostrar o histórico e evolução do conceito. A Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a UNCCD, define desertificação como a degradação das terras em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Mas é uma definição que, embora seja referência nacional, ela não dá conta da totalidade do fenômeno. Pesquisadores como Vasconcelos Sobrinho, como Santos, Vieira, argumentam que a desertificação não é apenas a perda de solo ou vegetação. Trata-se de um processo socioambiental complexo que envolve degradação de biodiversidade, precarização das condições de vida e aprofundamento de vulnerabilidades sociais e territórios. Por isso que quando falamos de desertificação em Jeremoabo, não estamos falando apenas da degradação ambiental. Estamos falando também de um processo que afeta diretamente as condições de vida das populações locais. E alguns números eles costumam ilustrar isso. A Caatinga, né, segundo aí alguns dados do MAP Biomas, a Caatinga perdeu 63,3% de sua área original, que foi convertida em ecossistemas antrópicos. Entre 1985 e 2023, foram 8,6 milhões de hectares de vegetação nativa perdidos, e 23% do bioma agora é vegetação secundária. Para alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma metodologia seguindo três eixos de análise. Primeiramente, uma análise geoespacial a partir da coleção 6 do MAP Biomas, analisando as imagens de satélites a partir das mudanças de uso e ocupação do solo entre 1991 e 2019. Um segundo eixo, uma caracterização pedológica, uma caracterização dos neossolos quartzarênicos e os neossolos litólicos e as suas fragilidades. E, posteriormente, uma revisão bibliográfica, referências clássicas e estudos recentes sobre as temáticas aqui abordadas e também sobre práticas sustentáveis.
para ter um resultado de uma compreensão integrada da vulnerabilidade socioambiental no município de Jeremoabo. Como resultado, identificamos a pressão antrópica e a fragilidade da caatinga a partir dos próprios condicionantes socioambientais, como aqui já falados, as chuvas irregulares, altas taxas de evaporação e os solos frágeis, a base econômica local, como a agropecuária extensiva, a pressão sobre, consequentemente, a pressão sobre a vegetação nativa, né? Uma vez que a demanda pelas áreas de pastagem e o uso recorrente de lenha como fonte energética é um modelo intenso aí de pressão sobre a vegetação nativa. E tendo isso como consequência, observa-se essa substituição progressiva da cobertura natural pelos usos antrópicos, ampliando essas superfícies degradadas e aprofundando a vulnerabilidade socioambiental do município. Com a redução da cobertura vegetal nativa e a expansão agropecuária, os resultados são contundentes entre 1991 e 2019 e observamos essas transformações profundas na paisagem de Jeremoabo. Essa vegetação nativa ela foi reduzida em menos 24 mil hectares, né? Ao mesmo tempo que as pastagens elas expandiram aí para mais de 28 mil hectares e a agropecuária expandiu para mais de 22 mil hectares. O mosaico agropecuário, as áreas de integração lavoura-pecuária, retrocedeu 6 mil hectares. E esses números refletem um padrão claro, essa substituição progressiva de ecossistemas naturais por usos antrópicos mais intensivos. Aqui na imagem, que é essa análise comparativa do uso e ocupação do solo, mostra mais visualmente. Entre 1991, a vegetação nativa dominava um pouco o cenário, e em 2019 já observamos um aumento expressivo de áreas destinadas à agricultura e pecuária, com essas superfícies expostas, evidenciando essa intensificação da vulnerabilidade ambiental. Essa transformação é impulsionada pelas práticas agropecuárias extensivas e pela adoção também do desmatamento e corte-queima como técnicas de manejo, que, embora vital para a reprodução social da população local, é um modelo produtivo que mostra-se insustentável para esses ecossistemas. Agora é crucial entender por que essas mudanças são particularmente perigosas no município de Jeremoabo. O município possui solos extremamente frágeis. Quando combinado essas limitações naturais do solo com essas práticas de superpastejo, desmatamento e queimadas, é criado um cenário de exposição acelerada a esses processos de degradação. E é um ciclo que vem sendo difícil de romper. Então, as imagens que vemos aqui são evidências diretas dessa degradação. Essas são fotografias que foram tiradas de alguns sites do Google que falam sobre a desertificação no município de Jeremoabo, tiradas em 2023. Vemos aqui queimadas em áreas de rebrotamento, desmatamento generalizado, que favorece essa expansão de espécies rudeiras, também indicadores dessa degradação severa que vem acontecendo no município, né? Fora as práticas nocivas e degradação, superpastejo e compactação e, consequentemente, as implicações ecológicas. O mais importante aqui é compreender que essas mudanças no uso do solo não se limitam a essa dimensão também ecológica. Elas tratam-se de processos que colocam em risco tanto a sustentabilidade ambiental quanto o desenvolvimento social. Chegamos então às considerações finais. O município de Jeremoabo ele apresenta a vulnerabilidade socioambiental elevada, fortemente relacionada às transformações no uso e cobertura do solo. O município integra essas áreas críticas do semiárido baiano, e uma das causas principais é a ação antrópica por meio do uso inapropriado das terras. O modelo produtivo extensivo, embora vital para a reprodução social da população, mostrou-se insustentáveis para esse ecossistema. Isso nos leva à necessidade de políticas públicas que conciliem conservação da caatinga com justiça social. A compreensão integrada de dimensões biofísicas e socioeconômicas aqui é bastante fundamental, por isto recomendamos 4 estratégias principais, como o manejo adequado do solo, a diversificação produtiva, recuperação de áreas degradadas e o fortalecimento da resiliência comunitária. Estas são as referências utilizadas na produção do slide. E o meu muito obrigado.